nada, ou, enfim, em que momento, Sim, né? Ou seja, ou antes da fiscalização deveria existir uma supervisão para quem acompanha essa obra, né? Por que será que isso acontece, né? Essa é a questão, né? o porquê a gente sabe, né? Bem que a gente vê aí nas manchetes dos jornais todo santo dia, infelizmente, né? Mas o que acaba na prática acontecendo? A Lei 8666, que era a antiga lei de licitações, ela previa a figura do fiscal de contratos e do gestor de contratos para acompanhar a execução do contrato, mas não para ele participar do planejamento da contratação. Então, o fiscal de contratos e o gestor de contratos, são duas figuras distintas, ele já era previsto na Lei 8666, tá? De 93, como uma figura obrigatória. E aí, infelizmente, como muita coisa no Brasil, nem tudo que é obrigatório é praticado. Então, assim, durante muitos anos, os órgãos não nomeavam fiscais de contratos para acompanhar a execução dos contratos, né? A partir do advento do Tribunal de Contas da União, de uma forma mais presente, mais incisiva, e da Advocacia Geral da União, que coordena, de certa maneira, as procuradorias, né, dos órgãos públicos federais, essa cobrança passou a ser mais efetiva. O problema é que isso acontece depois, né? Infelizmente, o nosso modelo burocrático de gestão, e aí o Josué, que é um grande expert, né, e você em administração, sabe que a gente herdou, né, o modelo de administração de maneira geral, não a pública somente, mas o modelo de administração nosso é o burocrático, né? Que prevê o quê? Acompanhamento a posteriori, fiscalização a posteriori e não a priori, né? Aqui para gente, se eu seguir de certa maneira o beabá, se o negócio gerou resultado positivo ou não, não faz muita diferença, porque o modelo burocrático se preocupa com a forma, com os meios, se as regras estão sendo cumpridas. Então, se eu tenho um edital de licitação, ali eu tenho as regras do jogo, e essas regras foram obedecidas, a conveniência, a oportunidade, o resultado, o benefício, a geração de economia, a eficiência do gasto público, a qualidade do gasto público, isso acaba não sendo a prioridade. E aí, quando o Tribunal de Contas vai fiscalizar, e aí você imagina, lembra que toda hora a gente vai ter que fazer um flashback, né? Voltar às palavras iniciais. O Brasil, a administração pública, é o maior contratante do país. Porque quando eu estou falando o Brasil, né, a administração pública, eu estou falando aí governo federal, estadual e municipal. Então, você imagina, 5.500 e tantos municípios, mais os estados, mais o ente federal, com todos os seus órgãos, empresas públicas, sociedade de economia mista, não sei, cada uma fazendo uma contratação por dia, o que não é verdade, olha o volume de contratos que isso gera. Então, só município, né? São mais de 5 mil. É impossível se fiscalizar tudo. Muita coisa. É muita coisa. Tá? Então, e isso está considerando, voltando também, dando um passo atrás, que antes a gente não tinha essa presença forte do TCU em cima e nem da Advocacia Geral da União. Aliás, a Advocacia Geral da União, no primeiro momento, nem existia, né? Então, e aí, quando a gente vai para os estados, a gente tem aí também a Procuradoria Estadual, a gente tem os órgãos, os tribunais de controle estaduais, etc. Então, essas contratações, elas, na Lei 866, elas têm lá, né, o artigo 67, que dizia que é obrigatório. Só que, na prática,
não se designava. Quando o Tribunal de Contas batia, auditava, né, os contratos e apontava aquilo como uma irregularidade e tal, na próxima se nomeava um fiscal, mas o cara, na maioria das vezes, nem sabia que tinha sido nomeado para ser fiscal de contratos, ou seja, ele não recebia nenhum treinamento. E no Rio, não, Josué, parece brincadeira, tá? Eu já dei treinamento para vários órgãos da administração pública, tá? Tantos fechados em company quanto abertos, né? Onde você tem gente de tudo quanto é órgão. E é a coisa mais comum de ouvir, parece meme, tá? É a coisa mais comum de se ouvir. Sim, mas eu fui designado para ser fiscal de contrato, estava de férias e nem fiquei sabendo. Aí, quando eu cheguei no órgão, o colega meu passou, bateu no meu ombro e falou: parabéns, hein? Você está bem com o chefe, hein? Aí eu olho e falo assim: não era meu aniversário, não fui promovido a nada, por que esse cara está me dando parabéns? Estava de férias. Aí daqui a pouco passa outro, mexe com ele novamente. Aí quando ele chega na mesa dele, ele descobre que ele foi designado formalmente, né? Porque essa designação ela tem que ser formalizada, então é feito, né, ou no boletim interno, ou uma comunicação interna. Cada órgão tem uma forma de registrar seus atos internos formalmente. O nome dele está lá, fulano de tal, matrícula tal, CPF tal, fica designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de segurança. O cara é um servidor da área administrativa, isso quando é da área administrativa, tá? Porque alguns nem são da área administrativa. Eu já vi gente que era formada em cinema, eu já vi gente que era veterinário, eu já vi gente biólogo, eu já vi gente com as mais diversas formações serem designados para serem fiscais de contratos de assuntos que eles não tinham a menor intimidade, o menor conhecimento e sem saber que tinham sido designados. E a outra forma que eles descobrem, né, que foram designados como fiscal de contratos, é quando aquela mocinha simpática, secretária lá do diretor, entra na sala dele com um processo embaixo do braço. Agora não, porque é tudo ceia, é eletrônico, né? Mas antes, com um processo embaixo do braço, abre já numa determinada página para ele assinar. Aí ele pergunta: mas o que é isso? Não, isso aqui é para você atestar a nota para ir para a tesouraria pagar referente à entrega do reator nuclear que foi contratado. O cara é da área de recursos humanos, ele não tem a menor ideia do que é um reator nuclear, ele não viu esse reator nuclear, ele não sabe nem o que é, ele não sabe aonde foi entregue esse reator nuclear. Ele até imagina que foi na usina de Angra. Mas ele não tem a menor ideia do que é. E aí, quando ele olha, aquela notinha que está ali para ele atestar que aquele material, que aquela peça foi entregue de acordo com as especificações técnicas do edital. Que ele não conhece também, né? Lógico. Ele também não conhece, né? Porque ele não sabia nem que ele era fiscal, de virar conhecer o edital. É verdade. Custou só 15 milhões de reais. E ele está assinando, autorizando o pagamento. Claro que acima dele tem o gestor, né? Tem uma outra pessoa, mas ele está assinando, dizendo que aquilo foi entregue conforme o documento que orientou a contratação. E aí você vê coisas na prática surreais, que quando a gente... É muito engraçado que quando a gente está em sala de aula, dando treinamento, e que eu sempre conto umas historinhas, até para quebrar um pouco, né, o peso do assunto, porque senão o cara já sai de lá querendo cortar os pulsos, né? É verdade. As pessoas, assim, tem sempre uma meia dúzia que ri, porque acha que é brincadeira, é piada da instrutora, né? Que não é bem assim. Aí sempre alguém levanta a mão.
gente, você já trabalhou lá no meu órgão? Você já fez algum trabalho lá? Porque você acabou de contar exatamente o que aconteceu na instituição que eu trabalho. Eu disse, não, meu amor, não sou Janete Claire, mas nem preciso ter muita criatividade, porque as histórias são as mesmas. Só muda o objeto. É contrato de segurança, que o cara não sabe que segurança e vigilância são diferentes, ele não sabe que o valor da segurança com arma branca é um, com arma de fogo é outro, ele não sabe que tem escala de trabalho, ele não Sem sabe arma é outro, né? Exatamente. Ele não sabe nada disso, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito comum. Depois dessa atuação mais forte do TCU, alguns órgãos passaram a nomear esses fiscais. Só que também de uma forma muito precária. Por quê? Nomeia sem a pessoa saber, ela não recebe nenhum treinamento, ela não é feito um cruzamento, né? Hoje está muito na moda a gente falar em soft skills, né? A área não faz nenhum cruzamento para saber se aquela pessoa tem características, né, emocionais, comportamentais, que o perfil dela se adequasse melhor àquela atividade, ou se ela tem alguma competência técnica específica, porque, por exemplo, se ele é designado para ser fiscal de uma obra e ele é formado em engenharia, mesmo que naquele órgão ele não atue como engenheiro, ele tem uma formação em engenharia, ele não vai ser um total leigo naquele assunto. Sim. Né? Se ele é nomeado para ser fiscal de contratos, de um contrato de terceirização, e ele é formado em administração, pode ser até que ele nunca tenha atuado como administrador, mas ele tem alguma formação técnica que vai ajudar muito ele a desempenhar o trabalho dele. Ou se ele tem uma formação em contabilidade, porque tem a questão dos encargos, dos tributos, da legislação trabalhista. Então, assim, mas não é feito nenhum cruzamento desse. Então, parece piada de salão, mas você vê pessoas, assim, tanto ocupando funções nada a ver com aquilo que ela é designada para ser fiscal, quanto com habilidades e capacitações técnicas também que não têm nenhuma correlação com aquele contrato que ela é designada para fiscalizar. E aí, vindo nessa linha do tempo, né? Eu falei de licitação só para poder introduzir, quando é feito esse processo licitatório e que a empresa atendeu todos os requisitos do edital e foi escolhida como a empresa vencedora, porque além de cumprir tudo que estava no edital, ela apresentou o menor preço, é celebrado um contrato, que a gente chama de contrato administrativo. Por quê? Porque é um contrato onde, de um lado, tem uma empresa privada e, do outro lado, tem um órgão, um ente da administração pública. Tá? E esse contrato, por ser um contrato administrativo, por isso que o nome administrativo vem, inclusive, porque como eu tenho, de um lado, a administração pública celebrando, e de acordo com o nosso direito civil, né, o direito da coletividade, que é representado pela administração pública, se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares, ele acaba tendo algumas características específicas, que antes estavam previstas lá na Lei 8.666 e que agora estão previstas na Lei 14.133. Ou seja, ali nasce o contrato administrativo. E a partir do momento que esse contrato, que eu já tenho uma empresa vencedora, as obrigações dessa empresa já começam a correr, mesmo antes da assinatura. Na hora que eu tenho essa empresa declarada vencedora, que abre prazo de recurso, esse prazo de recurso passa, né? Dado 5 dias de prazo de recurso, porque outra empresa pode se sentir prejudicada, né? etc., e pode contestar, digamos assim, esse resultado. Ultrapassada toda essa fase, né, é feita uma nota de empenho, destinando aqueles recursos para aquele contrato, onde aquela empresa vai assumir aquela obrigação, né, prevista lá naquele edital, que ela ganhou para poder fornecer ou executar. E mesmo antes da assinatura do instrumento contratual em si, ou seja, daquele
documento de várias páginas, onde todo mundo rubrica todas as folhas, assina na última, tem testemunha, e que vai ser publicado no Diário Oficial da União, as obrigações do contratado já começaram. Ué, mas como assim, se ele ainda nem tem contrato assinado? Quando ele é declarado vencedor e recebe a nota de empenho, ele ali já tem algumas obrigações que ele tem que cumprir. Ou seja, ele tem que apresentar certidões negativas, né? Dependendo do objeto, tem exigência de garantia, ele tem que comprovar que possui condições para estar executando aquele contrato. Então, ali naquele início... Capacidade, né? A capacidade a gente demonstrou lá no momento da licitação. Tá? Mas na hora que ele começa, esses processos licitatórios, eles levam muito tempo. Entendi. Né? É outra maluquice também, porque não era para levar tanto tempo assim. A gente tem licitações que levam 2 anos, 3 anos. Né? Quer dizer, eu sempre brinco que qualquer coisa acima de 1 ano eu não preciso mais, né? Não podia esperar tanto, né? Então não é necessário. Não era tão importante assim. Ou não é necessário ou não era importante para ser, né, priorizado fazer hoje uma coisa que pode esperar 1 ano, 2 anos para ser feito, né? Mas a necessidade. Verdade. O que acaba acontecendo? Nesse meio de caminho, muitas daquelas qualificações que ele apresentou durante o procedimento licitatório têm validade. Então, por exemplo, lá ele comprovou que estava ok com o INSS. Pode ser que depois ele tenha ficado devendo. Lá ele comprovou que não devia nada, não tinha nenhuma pendência na área trabalhista. Pode ser que depois ele tenha. Né? Lá ele comprovou que ele não estava sofrendo nenhum processo de falência. Quer dizer, ou seja, são vários documentos, por isso que eu falei que eu não ia entrar nesse campo da licitação propriamente dita, tá? Mas tem várias coisas que ele precisa comprovar no momento da licitação, vários requisitos que ele precisa comprovar, e que, quando termina um procedimento licitatório, dependendo, né, do tempo que isso leva, a maioria dessas certidões tem validade de 3 a 6 meses. O que é praticamente... Aí já venceram, né? Já tem que pedir. Aí tem que apresentar tudo de novo. O fiscal já tem que começar a atuar aí. Porque o fiscal muitas vezes mesmo tem que exigir que ele apresente as certidões negativas para a assinatura do contrato. Só que muitas das vezes nem tem fiscal ainda. E a obra já começou e ninguém viu nada. Né? Não é só obra, né? São serviços, são fornecimentos, é tudo. Né? Eu costumo brincar que é tudo. Né? É do café ao reator nuclear, é tudo. É do café ao avião, é tudo. Né? Agora, então, eu queria puxar o seguinte. Você já chegou... Nós estamos falando de carreira. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.